Olá, pessoal. Sou Rafael Malheiros, volto aqui mais uma semana com vídeo para o nosso canal. Na semana passada tratamos de julgado, de sumas do CARF, né? Essa semana trataremos de julgados do CARF. Essa semana um acordo da Câmara Superior, já passando aqui para compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, votação. Isso, vamos lá. Então, aqui o acordo que nós vamos tratar essa semana é o 9101007285, um acordo novinho, né? 4/2/2025. O tema é antigo, mas é bom a gente saber como funciona a jurisprudência da Câmara Superior, né? Até para saber da possibilidade de êxito de eventual recurso especial. Então, vamos lá, IRPJ, empresa veículo, né, para ver como o tema é batido. Legalidade e manutenção da dedutibilidade das despesas de amortização de ágio. Então, como sempre, a gente começa olhando o que a empresa fez, né? Quais foram as operações societárias que levaram a esse ágio. Então, aqui no caso, aquisição por parte do Grupo Cosan da participação que o Grupo PG detinha na recorrente, que é a Comgás. Valentim da autoridade fiscal de uma empresa denominada veículo, no caso a Provence. Então, essa questão bem corriqueira, né? Aqui a Provence adquiriu a Comgás, depois a Comgás, de modo inverso, adquire a Provence, e a fiscalização atribui a Cosan o papel de real adquirente, né? A teoria do fisco. Para tanto, a Cosan emitiu debêntures e injetou capital na Provence. Se mal me lembro, essa injeção de capitais aqui foi da monta de 3 bilhões de reais. Então, o que a atuação, o que a fiscalização falou? Que a Provence não teve propósito negocial, né? Teve vida curta, não tinha uma estrutura operacional, não tinha funcionários, etc. Servindo só para intermediar o pagamento da vendedora da participação societária, ou seja, no caso, a empresa foi acusada de simulação, e aqui é o que eu disse, né? A COSAN é quem detinha a capacidade econômica e financeira. Então, a recorrente, a Comgás, não realizou uma incorporação conforme as regras, que possibilita a dedutibilidade, nos artigos 7º e 8º da Lei 9532, não havendo a confusão patrimonial. Ou seja, o fisco, a COSAN deveria absorver a empresa, né? Não para ver de fato a fusão e permitir a amortização do ágio. Então, houve operações que cumprem os requisitos formais, ou seja, houve contrato, houve pagamento, etc., mas materialmente objetivaram modificar os entes. A DRJ, a primeira instância, manteve a atuação, dizendo que não houve propósito negocial, se aplicar quando da verificação da regularidade das operações, e que a Província, de fato, não teve propósito negocial com isso de fiscalização. Vem a segunda instância aqui, né, profere o acordo de 1402-003851, então, negou o provimento ao recurso voluntário, né, manteve a fiscalização por voto de qualidade. A sociedade veículo, ausente de propósito, considerou que as operações foram artificiais. Né? No fundo, era artificial, em que pese os requisitos formais terem sido preenchidos. Né? As operações levadas a termo, deste modo, devem ser desqualificadas para fins tributários. Isso disse a turma 1402. O acordo sobe para a Câmara Superior e vai ser proferido esse acordo aí, conforme comentado, 9101-007-285. O recurso especial do contribuinte foi provido por maioria de votos, né, com parcial recurso, com retorno à DRJ para apreciação dos questionamentos acerca do laudo. Por quê? Porque a Câmara Superior não enxergou não adotou essa teoria da real adquirente, tanto a primeira quanto a segunda instância não avançaram na questão da validade do laudo. Né? Então, agora está se determinando a DRJ para que aprecie se o laudo é pertinente ou não, se ele atesta a rentabilidade futura ou não, no caso aqui. Então, lendo aí a decisão, ao contar da interposição real, onde o interposto atua em nome próprio, vem a interposição fictícia ou simulada, a simulação subjetiva, que é repudiada pelo Código Civil, sendo que o interposto figuraria na aparência como uma espécie de laranja. Não foi o que aconteceu aqui para a Câmara Superior, tá? Tendo em vista que a Provence operou como hold, cuja duração é definida pelas partes, pouco importando se teve existência efêmera, etc., essas alegações. Né? Assim, entendeu-se que não há vício com aparência. A finalidade a empresa foi constituída para adquirir o ágio, pagou, reuniu as condições necessárias, sendo mais do que uma mera extensão de caixa. Então, esse foi o propósito negocial da empresa, adquirir a participação.
Quanto à questão do real adquirente, e a consequente confusão patrimonial que deveria se dar entre a COSAN e a empresa final, né, o destinatário da norma da dedução é aquele que detém o investimento adquirido com ágio, ou é adquirida quando a incorporação, ou adquirida quando a incorporação reversa, que é o caso que revela algo que pode ser passageiro, desvinculando-se cabalmente da folha do recurso. Ou seja, para fiscalização e para a primeira e segunda instância, antes da instância especial, a COSAN deveria ter feito a incorporação reversa da província. Então, adotar a interpretação de que o adquirente seria o controlador em razão do aporte financeiro conferido, a COSAN, colocaria o intérprete na devida posição de legislador, permitindo alterar a literalidade do conteúdo do texto legal, o que não é permitido. Tá bom, pessoal? Esse foi mais um acordo analisado pela gente. Voltaremos aqui a 2 semanas. Espero que ajude o seu estudo. Se você gostou, deixa um like no canal que ajuda a difundir. E até a próxima semana. Obrigado.